O futebol indiano não é lá o mais famoso do mundo, nem perto disso. Mas um movimento em 2014 atraiu nomes como Trezeguet, Del Piero e Ljungberg ao país. A história do estrelado começo da Superliga Indiana você confere no vídeo de hoje. O futebol está longe de ser o esporte mais popular da Índia. O cricket domina as atenções locais. O país nunca disputou uma Copa do Mundo, mas a gente lembra que chegou a ter uma possibilidade grande da Índia jogar uma Copa em 1950, após a desistência de vários países asiáticos. Mas na época, a federação optou por focar os seus gastos, os seus investimentos no futebol, na disputa dos Jogos Olímpicos. Nas Olimpíadas, foram 4 participações do futebol masculino da Índia. A primeira delas, em Londres 48, chamou atenção e até hoje é lembrada porque os atletas jogaram de pés descalços. O país ainda jogou as Olimpíadas de Helsinki, em 52, Melbourne 56 e Roma 60. E é importante salientar que em Melbourne, a equipe acabou eliminada nas semifinais, tendo essa sua melhor participação em torneios futebolísticos. Pois bem, durante boa parte do século XX, o país disputou as partidas de forma semi-profissional, até a criação da Liga Nacional, que foi feita só em 1996. Em 2006, 10 anos depois, a federação local resolveu recriar a liga e dar o nome de E-League, apostando no marketing para aumentar a popularidade do futebol no país. Foram feitos diversos investimentos e acordos comerciais, mas a coisa não embalou. Em 2013, veio a proposta que é o tema desse vídeo, a criação da Superliga Indiana. O desafio era tornar o futebol relevante no país para, quem sabe, no futuro, internacionalizar a marca. Ou seja, tinha que atrair primeiro o público local, trazer os indianos para o futebol, para que no futuro eles pudessem levar a Liga Indiana para o resto do mundo. Para que isso acontecesse, se uniram 2 forças locais, 2 gigantes locais. Uma produtora chamada IMG Reliance, que é uma produtora mundial, mas que tem participação muito forte no mercado indiano, e o canal de TV Star Sports. Tudo isso, claro, ali com o apoio da federação local. A ideia era criar um grande show, com as melhores câmeras, transmissões como nunca antes vistas no país, atrair grandes estrelas do futebol, estrelas mundiais do futebol, e formar grandes jogadores indianos. Na época, a presidente da IMG Reliance, a Nita Ambani, declarou: "Vemos o lançamento da Liga de Futebol como a realização do sonho de mais de 1 bilhão de indianos que agora podem vivenciar o esporte mais querido do mundo de novas maneiras." Foi criado um projeto para que cada centro importante ali do país, cada centro que tivesse uma participação econômica importante do país, tivesse o seu time. Empresários e estrelas locais participariam de uma espécie de licitação em cada um desses centros para definir o representante ali de cada equipe. Eles apresentariam um plano de desenvolvimento do futebol na sua região e, em troca, eles teriam uma vaga na liga e, obviamente, na participação de lucros. O prêmio para o campeão da primeira edição da Superliga Indiana era de 80 milhões de rúpias, algo que na época se aproximava de 3 milhões de reais na conversão. Uma fortuna se comparado aos valores daquela primeira divisão da E-League, que pagava o equivalente a 250 mil ao vencedor. Com a chegada de tanta gente com dinheiro no futebol, foi possível então fazer um prêmio muito maior. A gente teve a chegada de equipes que foram ali definidas pelos centros mais importantes da Índia. Elas ganharam os seus nomes. Então, a Superliga foi criada com Bangalore, Delhi, Goa, Guwahati, Kochi, Kolkata, Mumbai e Pune. Os vencedores das licitações foram jogadores de cricket, estrelas de Bollywood, empresários e até o Atlético de Madrid entrou com uma participação em um dos clubes, o Kolkata. Foi definido ainda que cada equipe teria a sua superestrela. Os clubes teriam o apoio da liga para a criação de projetos de marketing voltado para uma espécie de jogador embaixador, com a liga ajudando com os custos e na negociação para trazer esses jogadores. Seriam jogadores que melhorariam o nível do futebol local, ajudariam a desenvolver a sua equipe e levariam o interesse na Liga Indiana para o resto do mundo. Então esses jogadores embaixadores faziam muito sentido. E foi justamente o Kolkata que apresentou a sua primeira estrela, o espanhol Luis Garcia, o que fazia muito sentido para um projeto que era ligado à internacionalização do Atlético de Madrid.
No meio desse processo, os empresários que eram donos do time de Bangalore acabaram sendo retirados da disputa por alguns problemas administrativos e a região de Chennai ganhou uma equipe. Após as negociações com as estrelas, chegou à liga a seguinte nominata: Alessandro Del Piero, Elano, Robert Pires, David James, Fred Ljungberg, Joan Capdevila e David Trezeguet. E o Goa FC teve uma curiosidade a mais, eles levaram o Zico para ser o seu treinador. Os jogadores indianos eram escolhidos por um draft para dar ainda mais a emoção ao show, né? Então, já que a ideia era fazer um grande show, copiaram lá a ideia do draft norte-americano e colocaram os principais jogadores indianos para se inscreverem e serem selecionados pelos times. O restante do elenco podia ter 8 estrangeiros, e aí ali as comissões técnicas e as direções buscavam esses jogadores. Só que havia uma limitação, né? Contando os estrangeiros e a estrela, tinha uma limitação de 6 jogadores estrangeiros ao mesmo tempo em campo, para garantir que os indianos também iriam participar da competição. O Goa do Zico, por exemplo, levou o lateral André Santos para fazer parte desse seu primeiro elenco. Em entrevista ao Globo Esporte na época, o Zico declarou: "Os indianos adoram futebol e têm boa técnica, mas falta base. Isso não existe aqui. Joguei contra a Índia algumas vezes quando treinava o Japão e deu para perceber que eles seguem muito atrás em quase tudo. Ainda vivem um estágio inicial de aprendizado. Vamos começar praticamente do zero." Havia, naquele começo da Superliga, do projeto Superliga, uma disputa muito grande entre esses empresários que queriam fundar uma nova liga no país e aquela liga que já era disputada no país, a E-League, que não deixou de ser disputada com o começo da Superliga. A E-League já tinha um calendário consolidado em alguns times e a Superliga chegou para fazer um outro torneio, com os mesmos jogadores que ainda não tinham contratos muito longos, então podiam jogar a Superliga indiana, mas a E-League estava só olhando ali de canto de olho o que estava acontecendo. A FIFA só reconhecia a E-League como oficial, e a Superliga, quando ela começou, era para ser um show, então foi uma espécie de torneio amador mesmo, que não classificava ninguém para lugar nenhum, durava apenas 3 meses, mas, claro, atraía grandes estrelas justamente pelo projeto de tu jogar 3 meses e ganhar uma grande quantia em dinheiro, além de poder ali internacionalizar a sua marca própria para um mercado tão forte quanto o indiano. Por óbvio, a atenção do público que se ligava em futebol na Índia e que passou a se ligar em futebol na Índia migrou totalmente para a nova competição. Eram equipes mais ricas, estrelas mundiais em campo, um marketing muito forte que promovia notícias diárias sobre a liga nos principais canais e jornais do país, entre outros mecanismos que logo fizeram a Superliga virar o principal torneio da Índia. O Kolkata, se utilizando ali de todo o background de experiência do Atlético de Madrid no futebol, se sagrou campeão da primeira edição. Em um dos jogos, o time chegou a levar 65 mil pessoas ao seu estádio. A média do campeonato ficou em 26 mil espectadores, o que foi um grande sucesso para esse começo lá na Índia. E o brasileiro Elano acabou sendo o artilheiro da Primeira Liga com 8 gols. É importante salientar que as estrelas dos times poderiam e deveriam ser modificadas ano a ano, porque reunir toda aquela nominata novamente no segundo ano de liga não seria tão fácil. Ainda mais porque a liga ficou preocupada com a sustentabilidade do projeto e implementou um teto salarial que também atingiam as estrelas. Mas ainda chegaram grandes estrelas, casos do Roberto Carlos, Anelka, Marchena, Simão, Mutu, o brasileiro Lúcio foi jogar no Goa do Zico e o Postiga. O Elano foi o único que teve seu contrato renovado. Foi definido também que os times poderiam ter no máximo 10 estrangeiros, além do jogador estrela. E nesse ano foi um festival de brasileiro por lá. O Zico continuou sendo o treinador do Goa e entre todos os times a gente teve ali alguns jogadores que são mais famosos no Brasil, como o Chicão, o Reinaldo, Léo Moura, Rafael Coelho e o Rodrigo Arroz. Nesse ano, o Chennai acabou sendo o campeão da Superliga indiana. Vale ressaltar que nessa temporada, algumas das estrelas se tornaram jogadores e técnicos ao mesmo tempo, como o Roberto Carlos e o Anelka. Mas a liga resolveu proibir isso para a próxima edição, porque de certa forma isso era uma forma de burlar ali o teto de gastos. No terceiro ano da liga, chegaram Hélder Postiga, Riz, Maludá, Lúcio, para o time do Zico, Hughes, Forlan, Zocorá e Sissoko. O Zico levou vários brazucas para lá e nesse ano, além do Lúcio, que era grande estrela, teve o Richarlison, né, que foi um jogador aí que chegou a passar pela seleção brasileira jogando no Goa. Nesse ano, o campeão novamente foi o Kolkata, que aí passou a ser o primeiro bicampeão da Superliga indiana.
Aqui a gente tem um marco histórico, porque esses 3 anos foram os anos do show, né? A gente pode até falar que foi uma espécie de showball aí, como a gente tem as disputas no Brasil, em um campo maior com a chegada de alguns indianos compondo os elencos. Mas ao final desse 3º ano de liga, a coisa teve outro rumo. Para 2017, já em meio a conversas de unificação com a E-League, a gente lembra que ainda tinha aquela disputa política por aí, foram feitas modificações na regra e o projeto começou a buscar mais a formação de talentos locais, deixando de lado a ideia das superestrelas e colocando um calendário mais bem definido, né? O que tornaria aquela coisa mais séria, não era mais um torneio de verão, não era mais aquela coisa de jogar algumas semanas, tinha jogos praticamente todos os dias e os jogadores iam embora. Agora era um calendário maior que ocupava ali pouco mais de meio ano. A gente chegou a ter, em 2017, o Robbie Keane jogando a liga e em 2018 o Tim Cahill, mas foram estrelas espaçadas, que foram contratadas pelos times, não eram mais aqueles jogadores estrela, jogadores embaixadores. Em 2019, a liga finalmente foi unida e até hoje segue sem grandes estrelas, mas agora sim como um campeonato nacional, com um limite de 6 estrangeiros por time, focando totalmente no desenvolvimento do futebol local, e a gente pode dar um destaque aqui para uma estrela brasileira que joga por lá, o Diego Maurício. Obviamente não é uma estrela no futebol brasileiro, mas lá ele é ídolo e faz os seus golzinhos se tornando uma das grandes estrelas da Liga Indiana. Embora todo aquele início tenha parecido muito mais com aquela competição de showball que eu citei, trazer os jogadores para o país acabou provocando mudanças estruturais, comerciais, técnicas e culturais no futebol da Índia. O esporte ganhou um novo posicionamento na cultura local, os clubes ganharam mais torcedores, alguns times foram parar inclusive no FIFA, né? Então muitos puderam ali jogar videogame com os times indianos, o futebol ganhou um horário nobre na TV, que passou a ter um interesse maior da população, e mais de 40 mil pessoas começaram a ir nos grandes jogos da Super League indiana, aí já fundida com a E-League. Os projetos esportivos da Superliga acabaram deixando um legado com estádios reformados, departamentos de marketing, categorias de base, então a gente tem ali desde crianças jogando nesses elencos indianos, e claro, cada treinador que foi ao país deixou também o seu legado de conhecimento. E chamou atenção ali quando eu estava fazendo as pesquisas para o vídeo, uma fala do zagueiro Gul Ramaji, que falou ao Globo Esporte. Esse zagueiro ele foi capitão da seleção indiana em 75 partidas. Ele tinha 28 anos quando a Superliga chegou no país, e ele deu a seguinte declaração para o repórter do Globo Esporte que estava na Índia: "Meu sonho era ter 12 anos agora e crescer neste ambiente. A Superliga está dando os primeiros passos para mudar a cara do futebol indiano. Se tudo correr conforme o combinado, em 5 anos podemos ter um excelente ambiente para a formação de novos jogadores. Não vai haver lugar melhor no mundo para se começar uma carreira." A gente já pode fazer esse recorte aí de 5 anos, porque essa fala foi dada em 2014, né? Então, 2019, 2025, a gente já teve aí mais de 11 anos. O que ficou na liga foi o seguinte: hoje a gente tem uma liga focada na formação de jogadores, a gente tem muitos clubes europeus que fecham parcerias com times indianos, porque, obviamente, os clubes europeus buscam a internacionalização da marca e estão de olho ali no mercado indiano, que é muito, muito bom, né? Tanto comercial quanto de torcedores. Os indianos se aproveitam dessas parcerias para, obviamente, também ganhar dinheiro, mas para fazer um intercâmbio cultural. Ainda não foi possível exportar um grande jogador para a Europa. A gente teve alguns atletas que fizeram testes na Noruega, na Croácia, mas ninguém foi contratado e a gente não tem ainda um jogador indiano sendo estrela no futebol europeu. Mas o caminho está totalmente pavimentado, né? Como falou ali o Gul Ramaji, a gente ainda não teve ali naqueles primeiros 5 anos que ele falou uma formação de jogadores que permitisse que todo mundo quisesse começar a carreira na Índia, mas a gente tem uma formação de jogadores muito boa, a gente tem os mercados abertos, as fronteiras abertas, e não vamos estranhar se o indiano daqui a pouco chegar no grande futebol europeu, chegar a ser aí um jogador das principais ligas do mundo, porque como eu falei antes, esse caminho foi totalmente pavimentado por aquelas estrelas, aquele projeto, aquele show, aquele campeonato que todo mundo ria, mas eles souberam aproveitar, né? Digamos que eles souberam aproveitar daquilo para desenvolver o futebol local. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, deixa aqui a tua sugestão para os próximos vídeos, assiste aquilo que a gente já fez e seguimos juntos. Grande abraço!